Eu quero falar sobre avivamento. Só se aviva aquilo que já teve vida. O avivamento não é para incrédulos, embora como consequência de um movimento de avivamento, despertamento espiritual, muitos se convertam e às vezes multidões se convertem. Mas avivamento é necessário por causa da degeneração da qualidade de vida espiritual que os crentes vivem. Com o passar do tempo, os crentes se acomodam, ficam mornos espiritualmente. Eles amam o mundo e gostam do pecado. Quando aqueles que creem em Deus chegam a esse ponto, tem que haver um avivamento. Alguns fenômenos precedem um avivamento. Um deles é o estado geral de mornidão, a acomodação do povo de Deus com o pecado. O povo de Deus ama o mundo e é exatamente esse quadro que está aí acontecendo no Brasil. Quando a gente vê os grandes líderes evangélicos nadando em dinheiro, andando de jatinho particular para lá e para cá, quando a gente vê o que eles pregam, o que eles gostam e passando a mão na cabeça, apoiando a corrupção do país, é realmente a degradação da noiva do Senhor, é a degeneração espiritual que carece de um avivamento. Outro ponto que sempre vai ser necessário no avivamento é que haja alguém que chore, alguém que tenha fome e sede de justiça, alguém que se ponha na brecha perante a nação, alguém que resolva orar. Eu tenho visto muita gente orar no Brasil, pouquíssima gente orar por um avivamento e por conserto e arrependimento. Parece que muitos pastores e líderes querem avivamento somente para encher a sua igreja. Eles não querem avivamento para a glória de Deus, nem o retorno da igreja para os caminhos da verdade, da justiça e da santidade. Eles querem movimento. E muitos estão se gabando. Eu já ouvi de líderes, da boca de grandes líderes evangélicos no Brasil, dizerem que o Brasil vive o maior avivamento do mundo, pelo crescimento do número de evangélicos. É claro que isso não é verdade. Nós estamos vivendo as consequências, é o rabo do avivamento. As consequências de um avivamento de 50 anos atrás. A explosão pentecostal, a renovação espiritual nas denominações tradicionais e a chegada dos neopentecostais. Isso fez com que houvesse um aumento muito grande do número de evangélicos, mas infelizmente os evangélicos estão muito longe do padrão de santidade, de pureza, de verdade que Deus quer. Então está na hora de alguém chorar. Mas alguém vai chorar durante a festa? Jesus disse que durante uma festa ninguém jejua. Alguém vai jejuar durante uma festa? Não. Mas dias virão em que a dor chegará, em que aí sim eles jejuarão. Alguns vão jejuar por falta de comida, alguns vão jejuar pelas lágrimas e choro da dor, mas vão jejuar. É necessário jejuar para que haja avivamento? Eu acredito que sim, porque do jeito que as coisas estão, é necessária uma contrição muito forte, um quebrantamento de coração muito eficaz. É necessário isto, o quebrantamento. E é o que, no meu entender, Deus vai fazer acontecer. Se muitos não choraram por causa do pecado que se comete no meio evangélico deste Brasil, se eles não choraram antes, vão chorar agora. Agora vai ter motivação. Agora eu me refiro a quê? A crise que está já estabelecida no país. Mas eu quero trazer aqui palavras de Deus através do profeta Zacarias. Ele diz, olha, as coisas
não estão perdidas. Alegra-te, filha de Sião, porque o teu rei vem, humilde, montado em jumento, jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, o avivamento não vem com riquezas, com grandes quantias de dinheiro, grandes ajuntamentos de pessoas. O avivamento vem pela dor em oração, como lá no Getsemane. É humildade. É uma característica de quem ora por um avivamento, a humildade, o choro, as lágrimas, o jejum, o arrependimento e a confissão de pecados na nação. Mas adiante Deus diz: vocês que estão de esperança, hoje eu anuncio para vocês que eu vou restituir tudo isso, ou seja, aquela pujança espiritual que vocês já tiveram no passado, a alegria espiritual, a manifestação da Shekinah do Senhor, visitação, derramamento do Espírito, explosão de dons espirituais, alegria no louvor verdadeiro. Eu vou restituir tudo isso e eu digo aleluia, glória a Deus, Senhor, louvado seja teu nome. Mas o Senhor diz, isso vai ser numa época de grande dor, porque a situação atual é a seguinte: estou fazendo como que uma transliteração de palavras de Zacarias 9, agora Zacarias 10. O Senhor diz: contra os pastores se acendeu a minha ira, e eu vou castigar os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Eu os farei voltar, diz o Senhor, para os meus caminhos. Passarão o mar de angústia. As ondas desse mar serão feridas e eles atravessarão. Bom, a crise no Brasil, que vai durar cerca de 2 anos, vai trazer muito sofrimento, desemprego, dor, assaltos, enfermidades, pestes, calamidades, frio, seca, calor e muita fome. Muita coisa vai acontecer no Brasil. A instabilidade política, econômica, convulsão social, assaltos e arrastões para todo lado. Isso vai fazer as igrejas ricas se empobrecerem. Isto vai fazer o povo de Deus chorar de desespero. Hoje os assaltos já estão aumentando, o desemprego disparando, mas é só o início. Isso ainda vai piorar, meu irmão. É a revelação de Deus para o Brasil. Esta verdadeira grande tribulação brasileira está começando. Eu creio que vai trazer frutos positivos no sentido espiritual. Humanamente vai ser um grande empobrecimento da nação, uma grande desesperança em todos os brasileiros, mas para aqueles que conhecem o Senhor, que vão se humilhar, humildes em todos os lugares, em montes, em salas, em cantos, quartos, em porões de igreja, eles vão orar, chorar, clamar, e o Senhor diz que Ele vai tomar a igreja sob o cuidado dEle. Não mais os grandes líderes vão mandar na igreja, mas o Senhor vai mandar. Você consegue entender isso, meu irmão? E o povo de Deus, verdadeiro povo de Deus, vai passar o mar da angústia. Sofra, minha irmã, vai sofrer, meu irmão, nesse Brasil. É o preço que nós vamos pagar para podermos chorar por um retorno da igreja, a santidade que Jesus quer para ser verdadeira noiva. Este é o caminho. Se não for de outra maneira, agora vai ser pela dor, mas vai. O Senhor vai dirigir esse processo. Não tem nenhum grande líder, nenhum grande conselho de pastores que vai resolver isto. O próprio Deus vai fazer isto acontecer, como já está fazendo as coisas acontecerem. E nós vamos buscar a face de Deus, mas Ele não vai se fazer de rogado. O Senhor promete que vai estar presente, se revelando, manifestando a presença dEle, fazendo milagres e maravilhas, não para as pessoas se enriquecerem, mas para que pessoas se arrependam e se convertam. Deus vai estar dirigindo esse processo. Aleluia.